a última aula do workshop sobre como produzir uma websérie. Aí agora, quem é que vai estar lá no set de gravação? O operador de câmera. Então, é importante você contratar um operador de câmera. Você pode operar a câmera e fazer a entrevista, e fazer a direção, e fazer o técnico de som? Pode, né? Que foi o que a gente fez, que foi o que a gente comentou na última aula. Mas ter alguém que fique com a câmera, que opere, que veja o foco, que se preocupe com isso, te faz focar no que realmente importa, que é fazer a entrevista, né? Se for você que vai fazer a entrevista. Então, no nosso caso, a operadora de câmera e a diretora de fotografia foi a mesma pessoa, que é a Águida Amaral. E também tem, na segunda temporada, uma entrevista com ela sobre fotografia, aqui do Profissões da Economia Criativa. E, então, assim, o mínimo que você precisa é um operador de câmera e um técnico de som, que é quem vai ficar operando o som e vendo se o áudio está baixo, se está estourando, se tem ruído de ar-condicionado. O que pode acontecer também é, se você tiver sorte, você conhecer alguém que seja videomaker. No nosso caso, a gente teve sorte, né? Que a gente já contratou o Igor para fazer alguns trabalhos para a gente, e ele opera a câmera, faz direção de fotografia, cuida do som e ainda edita. Então, gente, se você encontrar essa pessoa, guarde num potinho, que é bem, assim, é raro você encontrar alguém que faça tudo isso. Caso não encontre, o mais comum é contratar uma pessoa para cada coisa mesmo. Um profissional burocrático que a gente tem que ter no projeto é um advogado ou uma consultoria jurídica, pelo menos, que é quem vai fazer os contratos com os fornecedores e produzir uma sessão de direito de imagem. Isso é importante para fazer tudo legalmente, né? E também não é só, assim, tem a questão do contrato de direito de imagem, mas tem, por exemplo, a gente está passando com outros projetos, assim, o projeto ele era para acontecer em teatro e agora ele vai ter que ser online. Então, toda a negociação que você tinha com fornecedor ou com artistas, ele muda, você tem que fazer adendos de contrato, tem que mudar isso, tal. A gente sabe montar os documentos, dialogar com as secretarias que a gente faz, mas em determinadas situações a gente precisa de um aval, né? Porque entra no critério mais, exatamente, advocatício. E aí a gente aciona a empresa que a gente contratou a pessoa para poder cuidar disso. Então tem outras questões. A gente tem também uma cadeia de profissionais que são, assim, paralelas ao produto principal, mas que elas são importantes para a sua websérie, dependendo do que você for fazer. Uma delas é uma pessoa que tem um trabalho bem detalhista, né, que é uma pessoa que faz a revisão para transcrição e para legendagem da websérie, que aí vai depender de onde ou como você vai trabalhar a sua websérie, né? Na verdade, você não tem uma quantidade gigantesca de opções, você tem algumas plataformas que já são mais conhecidas, como esta aqui, onde nós estamos, e seus concorrentes diretos, mas há outras maneiras de você disponibilizar também. E a legenda, a transcrição, ela barra numa coisa que a gente já fala sobre a questão de acessibilidade, mas basicamente a nossa, ela teve o que a Thaís falou, que foi uma transcrição que transformou-se num e-book, então a pessoa que está nos vendo aí, não é? Que trabalha lá conosco, Tabata, ela ouviu a entrevista que o editor pegou o material bruto e limpou. Aquela limpeza ali, aquela edição que ele fez, foi o Igor que fez, deu o texto final daquele episódio que a Tabata ouviu e fez uma transcrição. Esta transcrição que foi, né, tudo que foi falado ali, o entrevistado falou, virou um texto que a gente utilizou no e-book e também... E na legenda. Pode virar, né, no nosso caso virou, e pode virar a legenda do episódio que você vai disponibilizar. Tem umas questõezinhas, né, não é só você transcrever, tem que pensar um pouquinho no texto e imagem, no que está sendo falado, naquela coisa dos vícios de linguagem que a Tá comentou na aula anterior. Sim. É aquele né, hein, legal, bom, fera, truta e por aí vai. Realmente a pessoa você não precisa ficar colocando sempre para não ficar maçante, né? Então tem alguns cuidados. E tem uma questão que eu não vou entrar em detalhes, a gente tem até um vídeo sobre preconceito linguístico que a gente fez
em um dos Vedas para o Enem. Mas eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque quem vai fazer a transcrição, junto com a equipe do projeto, tem que ter uma acessibilidade muito grande com relação ao entrevistado que você pegou, de como você vai tratar falas que não estão na linguagem, na norma culta, digamos assim, gírias, expressões, coisas específicas que acontecem, como é que você vai, dependendo da sua websérie, tratar a transcrição para um outro produto ou na própria legenda, tá? Porque tem gente que quer corrigir, tem gente que faz aquele negócio que eu acho horroroso, dependendo da situação, que é aquele SIC, S-I-C, entre parênteses, para indicar o erro. Então, tem questões, tá? Que você pode trabalhar, mas assim, gente, tem que prestar atenção em quem você está entrevistando, o que você quer falar, para você não sair. Qual é o seu público? Você pode estar sendo só preconceituoso com a pessoa, e você pode também fazer uma correção que não retrata a realidade no sentido de ser uma expressão, uma gíria local, alguma coisa. Então é um trabalhinho bem chatinho, assim, detalhista mesmo, a depender do que fazer. Não é nossa especialidade, mas eu estou só dando essa indicação porque a gente fez um vídeo sobre preconceito linguístico que é importante, tá? Quem vai trabalhar com um documentário websérie vai perceber que a norma culta nem sempre é o que rege o produto que você está fazendo ali, tá? Então, só esse toque. E para isso também é importante ter um revisor, porque a pessoa vai transcrever. Mas, às vezes, passa um errinho, tanto na transcrição quanto na legenda, então é importante ter alguém, uma segunda opinião, assim, entre aspas, que leia o que foi transcrito ou o que foi legendado e veja se está tudo certinho. O revisor também vai poder trabalhar na parte do conteúdo complementar que você pode fazer. Tem também a parte de divulgação, gente, como a gente está trabalhando com uma websérie, quem sabe trabalhar com social media, na verdade sabe trabalhar com divulgação em redes sociais, sabe trabalhar com vídeo em internet, tá? Isso tem uma galera que faz isso, podendo ser uma agência pequena, um freelancer, aí a depender, mas é super importante por alguns motivos. Primeiro que se você vai fazer uma websérie, e a depender da plataforma que você vai colocar e nas redes, né, como você vai divulgar, é importante que a pessoa ela tenha um entendimento da linguagem, de como funciona, a parte técnica, a operação, realmente para como é que sobe o vídeo, como é que tira o link, como é que disponibiliza, o que pode, o que não pode, se tem ali alguma questão de pedido de direito autoral que acontece em plataformas como essa que nós estamos aqui, a pessoa vai lá resolver. Não a pessoa da divulgação em si, mas enfim, pode ser, né, que está operando, que na verdade, nas nossas webséries e conteúdos é a Thaís que sobe, cria com a Tabata, mas neste caso a gente teve, em alguns outros também, tem uma pessoa que ajuda a criar, pensando cover do Facebook, template para Instagram, enfim, pensando nas redes. E a questão mesmo da divulgação artística, pensar no texto, na melhor foto, são várias questões de comunicação, divulgação que são importantes, mas que para a internet você tem dinâmicas, para qualquer coisa, mas para a internet é importante que a pessoa entenda sobre as dinâmicas, e aí tem uma segunda parte, que é a parte de estratégia e número, tá? Todas as plataformas, elas têm maneiras de mensuração, seja você vai colocar um e-book, tem como você usar o WordPress ou outra plataforma para poder ver a questão de número, o YouTube, tem o Google Analytics, tem o podcast para você ver número de downloads e plays que você usa lá, quem distribui, a gente descobriu isso também, o podcast você tem que pôr no lugar que vai distribuir no Spotify, Deezer e afins. Enfim, é todo um trabalho, o podcast ele tem que ter também a descrição ali, você deixa um texto de descrição, tem um template que entra na parte que a Thaís está falando, de usar a melhor foto ou imagem, logotipo. Então, são bastante cuidados. E aí tem o número, a pessoa que sabe ou aprende a entrar, ver as estatísticas, ver se está sendo assistido ou não, baixado ou não. E mais do que isso, uma pessoa que saiba trabalhar, ela também consegue ver melhores estratégias para poder performar, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas performar nas redes sociais, né? E tem bastante, né? Tem produto que você pode, agora tem o TikTok, enfim, tem bastante redes sociais que você pode se utilizar para poder fazer uma
boa divulgação, além de uma coisa que a gente também fez, que é o Google AdWords. Ou Face Ads também, que é o que faz a divulgação no Instagram. São ferramentas que você se utiliza do próprio funcionamento do algoritmo dessas plataformas, que você monta campanhas utilizando palavras-chave que você quer para sua campanha, você faz demarcação de público-alvo específico, regional, se você vai, que tipo de campanha, se é para vender um produto, se é para ter acesso no vídeo, se é uma campanha um pouco mais livre, se é para trazer pessoas para a sua página, se é para trazer ouvintes para o seu podcast. É muito complexo. Não é muito complexo, mas é um pouco complexo, porque tem várias variáveis, é uma ferramenta chatinha, né? Porque você abre, tem 1 zilhão de informações, você fica olhando aquilo ali, fala, meu Deus. Tem curso para isso, né? Tem curso, alguns super caros, mas assim, quem trabalha venda na internet, curso na internet, varejo na internet, ou que tem alguma plataforma que precisa de alguma campanha ocasional, passa por isso. Tem algumas coisas gratuitas que já ajudam, a gente se utilizou de... Eu não posso dar o crédito que eu não me lembro, gente. Eu posso até depois deixar, mas eu vi um curso que foi você que me passou, tá? O link. E vi um outro sobre... Acho que foi do Google for Startups. Google Campus. Foi uma aula que o próprio Google deu, e aí eles publicaram, só que não está listado, a gente tem que descobrir, não sei como descobrir, mas tem que descobrir por aí. E ali a gente tem algumas indicações do que fazer, como é que você faz o pagamento ao Google, como é que você utiliza a verba, como é que você faz uma campanha assim, assado, tem tipos de campanha. Nós conseguimos fazer, e aí tem algumas outras questões bem técnicas, que podem impactar diretamente no seu canal, se for, né, uma ideia publicada no canal, questão de retenção de público, enfim, umas questões meio bem técnicas que é interessante quem tiver interessado procurar, mas é um profissional que, se você não for, é muito interessante que você consiga alguém para poder trabalhar para uma websérie, é super importante, né? Para uma websérie, se tem esses produtos derivados que nós comentamos aqui. E aí, para finalizar, então, os profissionais, isso aqui, gente, é o mínimo de profissionais que você precisa ter para fazer uma websérie. Porque você pode, por exemplo, foi o que a gente comentou, sabe? Em vez de ter só um produtor, é possível você ter 3 produtores. Então, produtor executivo, produtor de campo, assistente de produção. Então, em cada profissional, é possível desmembrar para outros. Isso que a gente está passando para vocês é o mínimo. Tem uma questão de acessibilidade. Então, a gente não chegou a colocar isso nessa websérie, mas é muito importante, cada vez mais importante, para efeito de democratização mesmo da cultura, que é, por exemplo, o intérprete de Libras. Então, muita gente acha que colocar a legenda é tornar o conteúdo acessível para quem tem alguma deficiência auditiva. Mas não necessariamente, porque isso não significa que a pessoa vai conseguir ler de acordo com o que ela aprendeu, porque o que torna o produto acessível para quem tem deficiência auditiva é o intérprete de Libras, né? São as Libras, e não a legenda, porque é como se ela estivesse lendo em inglês, assim, sabe? Só fazendo uma comparação. A gente tem agora alguns projetos que a gente já refez e já incluiu intérprete de Libras para que o conteúdo fique mais acessível mesmo. E tem outras questões de acessibilidade, gente, é bem complicado, a gente tem pesquisado sobre, para poder fazer outras medidas de acessibilidade para a websérie, porque você tem acessibilidade física, enfim, de espaços físicos e outras coisas, tem muita coisa, desde você disponibilizar o arquivo descritivo, tá? Por exemplo, no template dessa live, você escreve lá, olha, tá tendo um template ao vivo, tá escrito no topo, profissões da economia criativa com um logotipo colorido que simula um cérebro e tal. Tudo isso faz parte da composição, porque existe um programa que faz uma tradução, eu tô explicando isso de uma maneira bem leiga, pelo que eu vi, tá, gente? Que faz a tradução deste texto para um software, faz e transforma em áudio, para uma pessoa que tem problema de deficiência visual. Tem uma questão de acessibilidade, se a sua plataforma, vocês já devem ter visto isso, tem uma letrinha pequena, uma média, uma grande, tipo um azinho, uma média, um azão, para você alterar a fonte, isso é uma medida de acessibilidade, para uma pessoa que tem algum tipo de disfunção visual. Então, existem várias coisas para poder fazer a acessibilidade de um produto, principalmente websérie, e existem não, eu já vi editais e projetos só para que você faça adaptação. Isso, para poder
poder divulgar. Então, são serviços caros, tá? Não são serviços baratos. Tem um que eu acho bem interessante, que a gente já teve no site, ele era gratuito e agora eles estão promovendo de maneira paga, que é um intérprete de Libras, que ele é um plugin que você coloca no site, quando a pessoa vai navegando, tem o texto, entra um bonequinho que vai fazendo a tradução em Libras. Eu não sei porque eu estou fazendo assim, que é ridículo, mas dá pra ver na tradução em Libras daquele conteúdo. É bem sofisticado, pelo que eu soube, né, conversando com pessoas, funciona, mas tem várias outras soluções e são serviços caros, gente. Quem se especializar nisso tem bastante campo também para poder trabalhar com relação a medidas de acessibilidade, porque, assim, é muita coisa. E, assim, não é como a Thaís falou, não é uma coisa para uma pessoa que tem problema de visão, outra coisa. Depende muito. Tem pessoas com síndrome de Down, autismo, com mais de uma deficiência, pode ser visual e auditiva, tem muita coisa. Então, assim, é bem complicado. E aí também tem uma outra coisa que a gente tem conversado aqui, que a gente precisa pensar, mais do que também fazer acessibilidade, é ter um profissional que consiga distribuir, dar difusão a isso. Total. Porque tem que chegar nas pessoas que precisam consumir, né? Não, você não adianta só fazer e colocar lá, né? Vamos difundir isso, vamos conversar. Às vezes pode ser uma pessoa especializada, trabalha com divulgação, mas não só que ela tenha contato com entidades que trabalham em grupos e tal, mas que ela consiga pensar uma maneira de transmitir, divulgar para esses grupos, que talvez não seja da mesma forma, pode ter uma maneira mais adequada. Então, assim, difusão de conteúdo acessível, isso é fundamental. Bom, esses foram os profissionais necessários para você fazer uma websérie, provavelmente com verba, seja do governo, seja própria, seja de alguma empresa. E a gente queria dar alguns outros exemplos, além do Profissões da Economia Criativa, que você já conhece, acredito. Eu queria primeiro começar dando uma dica de uma websérie de entrevistas que eu adoro, que é do canal Hora de Naná, da Naná Karabachian. E eu conheci a Naná por meio do YouTube. Entrei no canal dela, acho que por causa do Instagram, alguém tinha divulgado. E ela faz entrevistas maravilhosas, gente. Assim, é uma outra linguagem, bem diferente do Profissões da Economia Criativa. Ela fala de um jeito mais emotivo, né? Ela fala sobre sentimentos, sobre o que a pessoa é, e não sobre a profissão da pessoa. E tem entrevistas maravilhosas com Maria Bethânia, Adriana Esteves, Cláudia Abreu. Então, assim, Preta Gil. Tem pessoas maravilhosas lá sendo entrevistadas. E aí, uma dica que eu dou para vocês que vão fazer uma websérie. Presta atenção na linguagem que é utilizada, porque eu achei incrível, assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que maravilhoso. Primeiro, pelo roteiro, pelas entrevistas que ela faz, né, ela, além de ser amiga daquelas pessoas que ela entrevista, ela também consegue agregar, sabe, como se a gente estivesse lá vendo a entrevista, vendo ela entrevistar, ou como se estivesse conversando, assim, entre as três, assim. E presta atenção também na direção, que eu achei uma direção muito legal. No final, tem a lista de pessoas que participaram, né? A lista da equipe técnica do Hora de Naná. Então, é bastante gente. E é bem interessante, sempre que você vir algum produto que você curta, né? Algum produto audiovisual que você curta, presta atenção na equipe técnica. Quanta gente é necessário para fazer algo de qualidade, assim. Então, a dica que eu dou é essa, sobre uma websérie de entrevistas, youtube.com/Hora de Naná. Naná mesmo, sem o R no final. E aí tem uma outra dica que eu quero dar para vocês, que a gente fez uma entrevista com um dos apresentadores desse canal, que é o Mídia Mundo. Eu entrevistei na semana passada o Alexandre Sayad, que a gente falou sobre educomunicação, e é um canal novo aqui do YouTube, que eles falam sobre educação para mídias, educação midiática, sobre internet, é um conteúdo super atual, e eles fizeram 24 programas e vão colocar semanalmente nesse canal do YouTube, como se fosse uma websérie. Então, assim, não é só entrevista, é como se fosse um programa mesmo, que tem algumas entrevistas no meio. Então, eu acho bem interessante, porque é uma linguagem diferente. Eu achei uma linguagem bem parecida com TV, apesar de incluir alguns depoimentos de pessoas que estão na internet e tal. Eu acho legal, assim, depois vocês contam pra gente o que vocês acharam. São esses dois, assim, que eu queria indicar pra vocês,
que vocês vão ficar, olha, semana inteira só vendo esses 2 canais que são maravilhosos. Você, Léo. Perfeito, gente. Bom, tem muita coisa bacana de websérie na internet, muita. Eu vou me concentrar em 3 aqui, que são as que eu consumi mais recentemente, mas depois a gente pode estender esse papo, porque eu acho que vale a pena a gente divulgar mais webséries e produtos bacanas. Uma de entrevista que eu estava consumindo são as entrevistas que o Caetano Veloso faz para o Mídia Ninja. Mídia Ninja é um portal política, assim, né, tal social. O Caetano Veloso, ele faz entrevistas com outros músicos nesse perfil de música e política, assim, né, não é especificamente só sobre música, mas como eu gosto bastante do Caetano Veloso, eu indico também para as pessoas verem como é que ele trabalha em entrevista, né, ele é um artista, músico, esse tipo de coisa. Mas ele tem aquele jeito dele, calmo, né, super inteligente, calmo quando não tá nervoso, por aí, quando tira uma galinha, né. Quando não chama de burro. Não, mas até chamado de burro, ele é calmo. Exatamente. Então, é um produto que eu acho legal para poder ver, porque ele também faz parte de um canal, assim, né, o nosso. Sim. Outro que foge dessa linguagem, ele não é... aqui do Brasil, ele acho que é britânico, eu não tenho certeza. Não tem no Brasil, meninas. Eu acho que é um canal televisivo, uma TV pública, não tenho certeza, NPR tem um canal chamado NPR Music. De música? Sim. E ele tem uma playlist chamada Tiny Desk, que é, assim, de música é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Por quê? Porque, assim, já tem uma trajetória longa, eu não sei quantos anos tem, mas deve estar beirando os 10 anos. E eles têm mais interessante a curadoria. A curadoria deles é incrível, é muito plural, vão músicos de vários lugares do mundo, vão músicos super famosos como o Sting, Adele, Alicia Keys, mas vão bandas assim mais nichadas, intermediárias, que a gente não conhece tanto, músico brasileiro, músico indiano, músico do Japão, músico inglês, músico americano, muita coisa, orquestras, bandas, até música solo, e assim, é um ambiente bonito, né, assim, bonitinho o cenário deles, o jeito que tinha plateia, né, antes da pandemia, agora acho que eles estão parados, eu não tenho certeza, mas eu aprendi muito sobre música, e assim, são 3 ou 4 músicas que cada artista toca e canta, então ele é curtinho mesmo para você, tipo, degustar e conhecer, não é para você ver um show, então é uma pílula daquele artista, e você aprende bastante, assim, conhece muita coisa, eu acho super interessante pensar o formato, pensar como é que é a produção, porque envolve música, é uma websérie um pouco diferente, né, você tem que colocar às vezes uma orquestra grande, uma banda grande, mas músico, como é que você vai trabalhar isso, tem um trabalho de produção específico, que eu acho muito bacana. E um que eu gostei bastante, que foi de 2018 ou 2019, acho que foi 2018, de política, Jut Jut, as pessoas conhecem, acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo hoje, mas enfim, que frequentam nosso canal conhece a Jut Jut, que é uma produtora de conteúdo aí das internets, e ela fez uma websérie sobre política, explicando de uma maneira criativa como é que funciona, o que a diferença entre o Congresso, o Senado, alguns pormenores que as pessoas fazem confusão, o voto, né, aquela questão do voto nulo e branco, então tem alguns conceitos ali que ela explica, e daquele jeito dela, quem a conhece, ela é uma pessoa muito despojada, ela tem um jeito específico dela, que ela faz tudo que os manuais de pessoas que escrevem como ter sucesso na internet, ela faz o contrário, deu super certo. E dá certo. E muda porque ela teve um cenário específico, todo um trabalho de iluminação, ela roteiro desenvolvido. Então foi uma coisa que me chamou na época, né, a atenção, porque fugia do padrão do que ela fazia, é um tema difícil, e ela adequou para a linguagem e para o público dela. E foi bem interessante. Eu acho que foi no final de 2018, mas posso estar enganado. Eu lembro que foi numa época de eleição, eu acho que foi 2018, sim. Essas são as dicas, mas depois a gente pode conversar de falar, porque tem bastante coisa legal para trazer como referência para quem está aí querendo se aventurar numa profissão da economia criativa. Vamos fazer uma websérie sobre dicas de websérie. Isso, vamos transformar tudo em websérie. Eu acho uma ótima ideia. Se vocês tiverem dicas também de canais, podem colocar aqui, que a gente adora conhecer coisa nova. Aliás, é nosso trabalho, né? Conhecer coisas novas, tendências, conhecer e indicar para o nosso público. Chegamos ao final, então, desse workshop sobre como produzir uma websérie. Esperamos que a gente tenha solucionado algumas dúvidas de vocês.
Então, a dica que a gente dá para vocês, a dica final, muitas dicas hoje, é entrar no site profissõeseconomiacriativa.com.br, não tem o da. Lá, a gente colocou as webséries, os podcasts e tem uma área lá de e-book. Clicando lá, vai aparecer um cadastro para você preencher e aí você vai poder fazer um download do e-book da 3ª temporada da websérie Profissões de Economia Criativa e vai ganhar de lambuja o e-book de artigos culturais que a gente está abordando os temas desse segundo e-book no podcast Profissões da Economia Criativa. Então, muito conteúdo para você acessar aí nessa quarentena e saber cada vez mais sobre economia criativa. E só lembrando também que o podcast, além das entrevistas, a gente está agora fazendo um conteúdo, eu e a Thaís, que a gente está debatendo sobre economia criativa e assuntos relacionados, né? Já fizemos alguns episódios que estão lá publicados, que você pode ouvir na plataforma que você quiser, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado aí pela paciência. Obrigada aí para todo mundo que participou, que comentou. Obrigada, gente. Valeuzão.